E a palavra de hoje está aqui no livro de Deuteronômio, no singular, perdão, no capítulo 28, diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Essa palavra aqui, ela objetiva de uma forma muito simples aquilo que acontece na vida daqueles que escolhem obedecer. Na nossa vida, a gente tem uma escolha: obedecer ou desobedecer. Não existe um meio termo, não existe algo que seja ali, na metade. Eu vou obedecer uns momentos e outros momentos não vou obedecer. Vou agora agir de uma maneira reta e agora não. Agora hoje eu vou agir de uma maneira que eu sei que não está muito certo, eu sei que não está, mas hoje eu vou fazer desse jeito. Não tem como. A palavra aqui já diz de uma maneira muito simples. E esse livro, Deuteronômio, ele foi escrito justamente por Moisés. Moisés, que havia tirado o povo ali da terra do Egito, tinha ido ali a mando de Deus tirar o povo da escravidão. E a partir de então era um instrumento, um canal de Deus para que aquele povo que estava ali aprendesse e soubesse aquilo que iria atrair Deus à vida deles. E justamente é o que acontece conosco. Um dia estávamos vivendo, ou se ainda você vive, no mundo de escravidão, onde somos escravos, onde éramos escravos da doença, da enfermidade, da influência maligna, das pestes, da inveja, do mal, ou seja, aquilo que tem influência negativa na sua vida. E você permite que isso haja na sua vida. Isso significa, isso simboliza a escravidão daquele povo no Egito. E, no determinado momento, assim como Moisés foi naquela hora libertador do povo do Egito, o Senhor Jesus, quando se entregou na cruz por nós, quando deu a sua própria vida em nosso favor, foi o libertador das nossas vidas. Nós que hoje vivemos, nós que somos os gentios, aqueles que não são o povo de Israel, aqueles que eram já escolhidos por Deus, mas o Senhor Jesus nos deu acesso para que fôssemos também escolhidos, para que fôssemos também ali levados a ter acesso à presença de Deus. E justamente, da mesma forma que Moisés instruía aquele povo e ainda nos instrui na palavra como nessa que estamos lendo hoje, o Senhor Jesus também nos ensinou de diversas maneiras o como agir para agradar a Deus, o como fazermos para nos aproximarmos dele e ele se aproximarmos de nós e sim, sermos uma coisa só. Sim, podemos ter uma fusão. A presença de Deus pode ser tão verdadeira, tão latente, tão cheia em nós, que as nossas atitudes transparecerão apenas a face de Cristo, o bom perfume de Jesus, as atitudes de Deus, as atitudes que agradam ao Espírito Santo. É exatamente isso. E naquele momento em que o povo do Egito estava ali sendo liberto, estavam ali para receber a bênção da terra prometida, eles estavam sendo ensinados e orientados, da mesma forma que você hoje pode estar. Você pode estar aprendendo, você pode estar iniciando na fé, você pode estar sendo revelado e apresentado a Deus e sabendo o que você tem que fazer. Eu quero ser abençoado, eu quero ter uma vida com Deus.
Mas o que eu tenho que fazer para ter essa vida com Deus? Aquele povo do Egito havia saído e eles precisavam ser orientados de como eles deveriam agir, tanto ali no deserto, das dificuldades e também ali quando recebessem aquilo que Deus havia prometido, uma terra que manava leite e mel. É assim que acontece conosco também. Deus, ele tem sim promessas feitas a você, promessas direcionadas para a sua vida. Você hoje pode estar vivendo no deserto. Você hoje pode estar vivendo em meio a dificuldades, em meio a problemas. Hoje você pode estar vivendo momentos que você não gostaria, mas o seu olhar não tem que estar sendo ali no problema. Ele não tem que estar focado ali nas dores que você tem vivido, mas sim nas promessas que vão chegar. Da mesma forma, aquele povo que estava no Egito e que estavam naquele momento no deserto, saíram do Egito e estavam ali no deserto, atravessando aquele deserto, poderiam ter, ao invés de demorar 40 anos para chegar à terra prometida, aquilo que Deus havia prometido, poderiam sim ter passado somente 40 dias, que era o que originalmente Deus havia programado. Mas aquela programação não havia se cumprido em razão das próprias atitudes daquele povo. Da mesma forma, continua sendo hoje. Entenda, tomara que eu esteja conseguindo fazer com que você me entenda. É algo paralelo. A mesma coisa que se aconteceu, que deu o exemplo para nós ali daquele povo que saiu do Egito, acontece nos dias de hoje. Somos libertos, somos livres, temos ali apresentado a nós o libertador, temos ali apresentado a nós que Deus tem uma nova vida para nos oferecer e da mesma forma é nos colocado uma escolha. Aquele povo pôde escolher adorar a Deus, ficar com Deus, se aproximar de Deus no deserto e esperar as promessas ou não. Como fizeram, que quando ali Moisés subiu para buscar os mandamentos, subiu para buscar as instruções de Deus, aquele povo não soube esperar. Aquele povo não soube esperar o tempo de Deus. Da mesma forma hoje, se você aceitou o Senhor Jesus, espere o agir dele, espere o momento dele, espere a hora que ele vai concretizar as bênçãos e as promessas dele na sua vida. Pastora, tá demorando, pastora, tá doendo, pastora, mas olha, não tem porquê, não tem razão. Eu digo a você, tem porquê, tem razão, e isso não vai caber a mim ou a você saber o porquê que Deus está agindo assim. Assim, exatamente como aquele povo ali no deserto. Por que Moisés tinha subido no monte para buscar as instruções? Porque Moisés tinha ido ali e demorava tanto para voltar? Uns diziam ele morreu, outros diziam desfaleceu, não vai voltar, não. E ele tinha dito que voltaria, ele tinha dito que voltaria com as instruções e disse para aguardar. Quando você acredita que as influências externas têm mais poder, mais força do que a promessa de Deus, é exatamente isso que acontece. Você levanta, você faz e fabrica bezerros de ouro para que você possa se apegar. E você deixa de se apegar com aquele que realmente pode mudar a sua vida, aquele que realmente tem a promessa para se cumprir. Então, essa palavra aqui nos diz o que temos que fazer para nos aproximarmos de Deus. Ele dá todas as dicas, como diz aqui exatamente no último versículo que lemos, no 9. O Senhor te constituirá para si em povo santo, ou seja, Ele nos fará como um povo para Ele, como te tem jurado. Quando? Quando que isso vai acontecer? Quando que Ele vai separar você? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Esse é o segredo. Quer saber como você vai ser abençoado? Quer saber como essas promessas que você tem para a sua vida serão realizadas? Quando você guardar os mandamentos de Deus, quando você andar nos caminhos dele. Não tem atalho, não tem desvio, não tem como facilitar, não tem como ser mais rápido, não. É o tempo de Deus, é a forma dele trabalhar, é a forma dele agir. A nós nos cabe apenas sermos como barro na mão do oleiro, deixar que ele nos molde a forma dele, como ele deseja. Se for preciso, nos quebra, nos faz de novo, molha de novo, molda novamente e nos faz. Ele faz da forma que ele quer, da maneira que ele deseja. Então entenda, você não tem controle sobre o oleiro, você não tem controle sobre Deus. Não é você que vai dizer para ele agora, depois, olha, já passou da hora, olha, eu quero agora. Não.
Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder, nunca teremos. Agora, te falo uma coisa, te pergunto, você tem deixado Deus te fazer da forma que Ele deseja? Você tem permitido ou você tem achado que você é mais inteligente, que você sabe a hora, que você sabe o momento? Você tem permitido que Deus ele haja exatamente como Ele quer agir? Você tem esperado e aceitado, porque uma coisa é você esperar, outra coisa é você aceitar isso. Tem pessoas que elas até esperam, até ali aparentemente elas estão esperando, mas dentro dela há uma revolta crescente a cada dia. Até um dia que ela se rebela contra Deus, até um dia que ela não quer saber mais de Deus, e aí é como aconteceu com aquele povo, onde se juntaram todos e fizeram o bezerro de ouro e disseram: cansei de Deus, não vou esperar essas promessas. O que é que você tem feito? Tem esperado? Tem confiado? Tem permitido que Ele separe você como povo dEle? Você tem aguardado pacientemente no Senhor? A palavra já diz que temos que aguardar pacientemente no Senhor. A palavra diz que temos que ter o quê? Orar com perseverança. Em todos os momentos, em vários momentos da palavra de Deus, Ele vai dizer que temos que ter paciência, longanimidade, perseverança, temos que insistir. Por quê? Porque é na forma dEle, é no tempo dEle, é no agir dEle. Então não deixe de confiar. Acredite, independente das circunstâncias, independente dos problemas, Ele está contigo. Ele está abençoando a sua vida, trabalhando. Ele não está parado. Você pode aparentemente olhar para a sua vida e falar: nada está acontecendo, nada está mudando. Mas saiba, Deus não fica sem trabalhar. Algo que Deus sempre faz é trabalhar na nossa vida, de uma forma ou de outra, de formas que nós não podemos ver, não podemos enxergar com os olhos físicos, mas há sim algo acontecendo, há sim a sua vida mudando, sendo transformada. Então, trabalhe todos os dias, alcance todos os dias um pontinho mais aí na sua vida, um tijolinho a mais na sua construção, uma pedrinha a mais na sua coroa. Trabalhe todos os dias a sua fé, para que você possa alimentar isso dentro de você, você possa alimentar essa esperança, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, mesmo sem perspectiva, sabendo que está acontecendo, esperando a concretização, a realização das suas promessas. Essa é a palavra de hoje, esse é o nosso momento com Deus e tenho certeza que esse Deus Todo-Poderoso, Ele está agindo na sua vida. Acredite, creia, não esmoreça, não pare, não desfaleça no meio do caminho, em meio ao deserto. Seja forte e corajoso, Ele está contigo.